E para nós hoje o tema ele é absolutamente interessante e profundamente ligado à vida de cada um de nós. O tema é o seguinte: para ter uma vida plena, pare de estimular as suas dores. Olá amigos, eu sou a Jo Andrade, eu sou assistente social, administradora hospitalar, com pós em RH e MBA Economia da Saúde. E meu nome é Roosevelt Thiago, sou palestrante, consultor na formação de líderes, editor e autor de algumas obras. Você está assistindo Autoliderança com Jo Roosevelt. E autoliderança é a capacidade de tomar a posse da própria vida. Agora, o que deve ficar na cabeça de todo mundo é assim: esse tema não é para mim. Porque eu não acha que eu vou ficar estimulando as minhas dores? É o que todo mundo pensa. Você acha que eu sou bobo de fazer uma coisa que me faz mal? Quem que é o louco que estimula as próprias dores? Pois é. No entanto, essa observação, esse estudo, essa reflexão vai nos mostrar que isso é muito mais comum do que a gente pensa, isso é muito mais natural do que a gente pensa, e um grande número de pessoas vivem exatamente assim, estimulando as próprias dores, estimulando aquilo que prejudica a elas próprias, e é dentro desse cenário que vai acontecer a nossa reflexão. E o nosso estudo, estimular suas dores, pode surgir assim uma pergunta: mas o que vem ser estimular na realidade as minhas dores, né? É você incentivar, é você incitar, é você despertar sempre as lembranças que provocam sofrimentos, que provocam angústias, que provocam aflições, verdadeiras dores, quando você recorda de determinadas situações, de determinados eventos, que faz realmente um verdadeiro tormento na sua vida. Porque nós vivemos num universo de emoções e estamos sempre reagindo ou agindo frente a estímulos. Sempre que acontece algo, nós reagimos ou temos uma ação frente a esse acontecimento. Por exemplo, quando você grita, alguém pergunta para você: mas por que você gritou? E daí você fala assim: porque ele mexeu comigo. E em outro momento: por que você está triste? E você pode responder: porque ele falou mal de mim. Então, sempre nós estamos respondendo a estímulos de acontecimentos que estão em nosso redor. Então, nós estamos sempre agindo ou reagindo frente a várias situações e estimulando, incentivando muitas vezes as nossas dores. E quando nós falamos em estímulo, começamos então a entender que é uma coisa muito natural. O tempo todo a vida nos estimula. A partir do momento que você vê uma propaganda pregada na parede lá de vendendo um celular, por que a pessoa capricha na propaganda? Para te estimular a comprar o celular. Por que a pessoa capricha na propaganda de um produto qualquer, de qualquer coisa? Porque ele sabe que aquela propaganda, aquele elemento deve estimular. Tem a função de estimular uma reação em mim, uma reação em você. A gente olha para aquilo e deve responder de alguma forma. Então, o tempo todo, a vida está fazendo esse jogo entre estímulo e reação, estímulo e ação. E isso não muda, é uma lei natural. E nós temos que lembrar que todos nós temos crenças, temos alguns valores que, infelizmente, eles geram alguns impulsos, alguns estímulos negativos. E a grande maioria desses estímulos a gente adquiriu na infância, embora que nós podemos adquirir estímulos em diversas fases da nossa vida. Em qualquer momento a gente pode estar adquirindo esses estímulos, é natural, quase que rotineiramente. Então, mas a gente começa a observar na nossa infância, né? Enquanto bebê, o bebê chora e porque está com fome, porque está com sono ou porque está sujinho, ele chorou, a mãe corre, a babá corre para socorrer o bebê.
para ver o que é que ele está precisando e já realmente toma providências. Então, desde a infância ele já vem notando que ele chorou, a mãe vem rapidinho atendê-lo. Depois ele vai crescendo, né? Lá para os seus 4, 5 anos, ele cai, rala o joelho, machuca a mãozinha e chora de novo. E daí agora então, ele realmente consegue movimentar a casa toda. A casa toda dá atenção para ele. A casa toda vem em seu socorro para ver o que é que aconteceu, quais foram os machucados provocados por aquele tombo, né? E a gente vai registrando. Chorou, doeu, nós vamos chamando a atenção de todos. Daí, quando você fica adulto, você sofre um acidente. Quebra a perna, quebra o braço e você fica até internado. E você começa a perceber que naquele momento, um momento ruim, né, da sua vida, um momento de dor, você recebe até visitas de quem você não conhece. Então você também vai registrando e isso vai formando algumas crenças dentro de nós. Outro momento você está com dor, você chega em casa e fala assim, estou com dor de cabeça, dor nas pernas, dor nas costas, qualquer tipo de dor. E a pessoa que convive com você, até por gostar de você, já arruma uma solução rapidinho. Meu bem, senta, descansa, toma um remedinho e vai passar logo essa dor. E isso tudo nós vamos registrando no nosso subconsciente. E a gente tem uma tendência natural a ser coitadinhos. E com todas essas situações vivenciadas por nós, nós começamos a realmente adotar algumas posturas equivocadas em nossa vida. Tá? Então, sempre que você está com dor, sempre que você está numa situação ruim, você tem a atenção dos outros. Ainda bem que nós temos a autoliderança como um antídoto, porque a autoliderança, ela não quer que você, nem que eu, sejamos os coitadinhos, nem que sejamos as pessoas que mereçam a atenção dos outros por dó, por pena, por nada disso. A autoliderança realmente nos incentiva a chamar a atenção, se for chamar a atenção, pelos bons exemplos que nós possamos dar para os outros com relação às nossas atitudes e com relação aos nossos comportamentos. Então, dentro desses exemplos todos, já começa a ficar mais claro e mais fácil de entender por que é que muitas vezes nós optamos, nós fazemos, nós agimos dessa forma, dessa maneira, ou seja, fazendo mal para nós próprios. Uma coisa natural. E uma coisa muito semelhante que todo mundo também já viveu essa experiência, quando você cai, se machuca, você rala, por exemplo, o joelho, e aí passa um tempo, vai nascendo uma casca por cima, uma pele nova, aí de vez em quando você põe a mão naquele machucado, começa a cutucar, daqui a pouco está sangrando de novo. E a gente pergunta assim, mas por que você caiu de novo? Não, fui eu que cutuquei. E a gente pergunta, mas por que você cutucou? E a gente responde, não sei. Então existe um estímulo escondido dentro da gente. E sabe sim, é que na verdade, quando a gente percebe, voltamos nesses exemplos todos, né? É bom ser coitado, é bom ser o coitadinho, é bom ser... Porque tem a atenção das pessoas. Então a gente arranca a casca, enquanto está arrancando já está pensando, gente, por que eu estou fazendo isso se eu sei que vai me fazer mal? Então, baseado nisso, é que nós começamos a ter um entendimento mais claro que nós sim, infelizmente, temos uma tendência de estimular as nossas dores por razões que não são racionais, é evidente. Hoje são razões emocionais. E nós vamos dar continuidade, agora vamos para uma questão, né? Que é estímulo de dor? E vamos pensar a respeito. Existe uma regra de vida, né? Que tudo, mas tudo tem no seu início, na sua origem, uma intensidade alta, e com o passar do tempo ele vai diminuindo, ele vai dissolvendo quase que naturalmente. Ele vai acabando, ele vai diminuindo, tá? Então, nós vamos inclusive demonstrar
para vocês, assim, até para exemplificar, ficar mais claro o que nós estamos falando, com relação a um som, que nós vamos estar emitindo um som. Observem. Eu tenho aqui, na realidade, né, eu vou emitir um som onde vocês vão perceber que no início ele está com uma intensidade alta e com o tempo ele vai dissolvendo. Perceberam? Ele é alto no início e vai terminando quase que naturalmente. Ok? Com as dores é mais ou menos isso que acontece conosco. Quando acontece, por exemplo, um desemprego, quando alguém morre na nossa família, quando nós temos uma dor forte. No início ela é intensa, grave, mas com o tempo ela tem a tendência de ir diminuindo, de dissolvendo. Então nós temos que estar sempre observando. Por exemplo, eu bati o carro. Então bati o carro, olha só o dia que eu bati o carro. É intenso, é grave, tá? Mas se eu deixar passar, amanhã eu vou estar menos assustada. Depois de amanhã eu já vou estar lembrando com menos medo do risco que eu corri. No outro dia eu já vou atrás do seguro e lá para frente a gente já vai levando o carro lá na oficina. Agora, se eu ficar falando da batida do carro para todo mundo, eu conto para um, conto para o outro, conto para o outro e vou contando. Cada vez que eu lembro daquele fato desagradável que me provocou dores, me provocou medo, me provocou insegurança, eu estou estimulando a dor. Então a dor não passa, ela fica ressoando, ela fica tocando. Então nós precisamos entender esta regra da vida. Intensidade alta quando acontece, quando ocorre, e com o tempo ela tende a diminuir, a se dissolver como este som. Então, baseado nisso, nós já começamos a ter uma visão maior sobre essa questão, né? Do fato de nós estarmos estimulando as nossas dores, estimulando os acontecimentos à nossa volta. Todas as vezes, porque a pergunta maior é assim, eu não me lembro de ter estimulado uma dor. Sempre que falou, sempre que contou, sempre que relembrou, depois relembrou de novo, depois trouxe à tona numa conversa, a gente vai remoendo. Isso são o quê? Estímulos para que a dor, diferente do som, que vai sumindo. Cada vez que eu estimulo, começa de novo a mesma dor ou uma dor diferenciada. Exatamente. Então nós temos, por exemplo, que pensar sempre em algumas atitudes que nós tomamos frente às nossas dores, frente aos nossos sofrimentos. Por exemplo, quando uma pessoa é despedida do serviço, ela ficou desempregada, né? Ao invés dela tocar a dor do dia, alguns dias depois, é dolorido realmente. Ela estava adaptada naquela rotina de ir ao trabalho, ela gostava daqueles amigos, gostava do trabalho, mas aconteceu. Ela foi dispensada, houve o desligamento, mas ela continua estimulando a dor. Todo dia ela levanta, toma banho, se apronta e passa de frente da empresa onde trabalhava. Com isso, a dor nunca vai passar. O mesmo fato também é quando o marido ou a esposa é abandonado, ou ela é abandonada, né? E ao invés dela curtir aquele primeira dor, aquele primeiro luto, aquela intensidade alta do acontecido, do ocorrido, e depois deixando ir se dissolvendo naturalmente, não, fica nutrindo, fica ouvindo música sertaneja, fica vendo as fotos do ex ou da ex, fica ali sofrendo, estimulando a dor e o sofrimento constantemente. Então, dentro disso, nós já começamos, cada um já começou a se localizar sobre as dores que em si mesmo estimula,
sobre coisas que passaram, que foram acontecimentos tristes, mas que o tempo deve naturalmente levar, o tempo deve colocar as coisas no lugar. E quando o tempo não consegue colocar as coisas no lugar, é por quê? Porque nós estamos insistindo num procedimento que nos faz recordar de coisas dolorosas, tristes, de sofrimento. Aí você fala assim, mas eu não consigo entender, eu faço isso, mas por que eu faço? Está lá na origem. Tudo que é uma crença, entenda como um sistema instalado em você. Igual no computador, você instala o sistema e o sistema simplesmente funciona. Quando você clica no botão do Word, o Word abre, você estimulou, ele abriu. Quando você clica no Excel, ele abre, porque você estimulou, ele abriu. E quando você clica nas nossas dores, a mesma coisa acontece, elas se abrem e começam a reproduzir. Atenção, dores antigas começam a doer como se fossem assuntos recentes. Então é fundamental entender que nós temos que ter um comportamento tão controlado, por isso a autoliderança, tão controlado que no começo eu lembro de uma dor e falo, como eu sei, como eu entendo que se eu tocar nisso aqui de novo, vai começar tudo novo, vai trazer lembrança, vai trazer dor, vai trazer experiência ruim. Muda o pensamento, muda o foco e aquilo que você ia falar, já não fala mais. Isso é domínio pessoal. E ainda nós vamos continuar com mais alguns exemplos, até para que você possa ir identificando que nós, consciente ou inconscientemente, acabamos estimulando os nossos próprios sentimentos. É como nós falamos lá no início, como nós temos a tendência de ser coitadinhos, toda vez que a gente fala dos nossos sofrimentos, o que é que nós estamos querendo? Chamar a atenção dos outros, fazer com que os outros nos deem atenção, fazer com que os outros nos deem afeto, coloquem realmente a mão no nosso ombro, falar que vai passar. Nós queremos atenção, carinho, compreensão, mas o grande problema é que nós estamos nos machucando. Estamos nos ferindo muito, porque como Roosevelt falou, é exatamente o que acontece quando eu relembro um fato, um acontecimento ruim que me machucou, que doeu, que eu sofri. Cada vez que eu lembro dele, eu provoco as mesmas reações no meu organismo. Então, na realidade, nós não podemos ficar estimulando essas dores. Ou quando você, por exemplo, foi fazer um concurso e não conseguiu, esquece, deixa para trás. Se capacita, busca mais conhecimento, se dedica mais, persiste no mesmo concurso ou busque outros concursos. Roubaram a sua casa, né? Não fica lembrando nesse fato. Se falta alguma grade, se falta algum protetor, se falta uma cerca elétrica, providencia. De repente você mora num bairro, numa localidade onde a insegurança é maior. Então você precisa se proteger. Mas não fica lembrando no roubo, né? Toma providências e deixa esse evento ir se diluindo naturalmente na sua mente, tá? Foi reprovado quando fez exame de habilitação. Queria carteira de motorista de todo jeito e agora não consegue mais fazer o exame porque cada vez que você pensa naquele bendito exame, você sofre demais. Não, busca novamente a sua autoescola, faz novas aulas, repete o exame até você parar. Realmente de pensar nesse fato e você conseguir aquilo que você deseja, que é a sua carteira de motorista. E nós temos assim um fato super importante, né? Que a gente fala assim, que reuniões de família, normalmente as pessoas não gostam muito. Por quê? Porque ficam relembrando fatos, acontecimentos, situações de dores, né? Porque o fulano sofreu muito com a doença, porque ciclano morreu num acidente e recorda os detalhes do acidente, né? Então, aquelas recordações, aquelas lembranças que machucam. E essas reuniões de família são diferentes das reuniões com os amigos. Porque com os amigos, por que a gente gosta
sempre das reuniões com os amigos, porque a gente fica jogando conversa fora, falando do que nós vamos fazer nas férias, do que nós vamos estar realizando no próximo final de semana, o que nós vamos providenciar para o próximo churrasco. Então, a conversa, o tom, o interesse é diferente, é bem diferente com a reunião dos amigos, com a da família. Por isso, então, quando nós estivermos reunidos com a família, a gente deve, quem tem autoliderança ou quem deseja ter autoliderança, nas reuniões de família, sempre introduza as lembranças felizes, as recordações boas, aquelas recordações onde a gente ri, porque um escorregou, porque o outro perdeu o avião, porque o outro cochilou no trem e não desceu na estação. Então, essas coisas que realmente faz com que a vida fique mais divertida. Lembranças boas, lembranças alegres, faz com que as reuniões sejam realmente reuniões festivas. E aí, ouvindo tudo isso, alguém deve estar pensando assim: vocês estão loucos, vocês acham que é fácil assim? Não, não achamos que é fácil, até porque a gente não te conhece e não sabemos o grau de domínio pessoal que você tem. Se o seu domínio pessoal for muito pequeno, não é fácil, é bem difícil. Se o seu domínio pessoal for mais desenvolvido, é até relativamente fácil. Mas o que é importante e cabe para todo mundo é que é possível. Sempre é possível, porque você tem controle. Se eu estou pensando em algo que agora eu entendi que me machuca, que vai fazer mal, eu tenho a liberdade, o poder de ação de falar assim: vamos trocar de assunto. Não quero pensar nisso. Buscar rapidamente uma coisa boa. Isso eu posso fazer. Então, o que é importante entender é o seguinte, que sempre é possível aplicar esse tipo de técnica para escapar, para não estimular nada que seja uma dor, sob o risco de estar sendo de nós próprios o encarcerado, mas também o carcereiro. E alguém poderia também estar pensando assim: mas Jô, você falou de diversas dores, né? Falou da reprovação no concurso, falou do desemprego, falou de várias situações que realmente a lembrança nos provoca dores. Mas quando essas dores são graves, são gravíssimas, por exemplo, quando eu perdi meu filho morreu. Como é que eu faço? Qual é a regra? Como é que eu consigo sair dessa situação de tanta aflição, de tantas dores, de tantas angústias? A regra é a mesma, meu amigo e minha amiga. Nós sabemos que realmente é uma dor gravíssima. Nós acreditamos que seja uma das piores dores que o ser humano possa sentir. É uma dor incalculável, né? Mas nós temos que utilizar a mesma regra. O que é que nós temos que estar sempre observando? Nós não podemos estar falando da dor. Nós não podemos estar estimulando a dor. Nós não podemos estar falando do evento dolorido. Por exemplo, eu não tenho que falar da morte do filho. Não fala da morte do filho. Não fala, tem pessoas, por exemplo, que o filho morreu num acidente. A pessoa fala do acidente, dos detalhes do acidente, aonde foi o acidente, como é que ficou o carro, como é que ficou o corpo do filho, como é que foi a recuperação de todo aquele estrago, né? Quem é que recolheu tudo aquilo? Quais foram as ambulâncias? Quais foram os... Nada disso. Isso tudo passou, isso tudo é dolorido, isso tudo provoca dores intensas. Então, meu amigo, minha amiga, quando nós passarmos por uma dor com tamanha intensidade, nós precisamos sim falar do nosso filho. Ninguém vai esquecer filho. Em nenhum momento nós vamos esquecer um dos nossos filhos.
Em nenhum momento. Eles são muito importantes para nós. Então nós não vamos esquecer do filho ou da filha, mas nós vamos lembrar, por exemplo, dos sucessos que esses filhos tiveram, dos avanços que eles contribuíram para a nossa vida, o quanto que eles colaboraram para o nosso crescimento pessoal, o quanto que eles animaram as nossas festas, o quanto que nós nos divertimos elaborando as festas desde o primeiro ano de vida dele. Então, são essas lembranças alegres, lembranças onde realmente merecem serem recordadas. Isso realmente faz com que o nosso coração vibre. Nós vamos ter saudades, lógico que vamos ter saudades, lógico que teremos saudades do nosso filho. Nós nunca vamos esquecê-los, a gente não vai esquecê-los, mas vamos lembrar daqueles momentos bons e vamos deixando os momentos de sofrimento, aqueles momentos da agonia, o momento da morte, o momento do velório, do enterro, esquece. Foi um evento que você infelizmente, já participou, já sofreu tudo que tinha que sofrer, não precisa mais. Agora você tem que lembrar somente das coisas boas que esse filho ou que essa filha lhe proporcionou. Acredite, é uma forma de nós diminuirmos essas dores que nós, com certeza, amigo e amiga, nós consideramos as mais graves, mas nós devemos ter esta postura correta frente a elas para que a gente consiga sobreviver, inclusive sobreviver com qualidade ou com um pouco de qualidade de vida. Porque nós temos que continuar vivendo e nós precisamos continuar vivendo, principalmente se nós tivermos outros filhos que precisam da nossa atenção, do nosso carinho e do nosso amor. A vida é cheia de pessoas e de situações graves, complexas, que foram vencidas. Mas essa altura da nossa conversa, eu acredito que já ficou claro para vocês entender a diferença entre esquecer a dor e esquecer o alvo, esquecer a morte e esquecer aquele que morreu. E a dor vai ser sempre muito determinante. O objetivo, a finalidade vai ser sempre gritante. Trocando em miúdos, é como se lá na parede da sua casa tem a foto do seu filho, porque todo lugar tem. Então você olha para a foto do seu filho. Se você ficou estimulando a dor, quando você olha para a foto, você lembra da morte. Se você não estimulou a dor, quando você olha para a foto, você lembra do filho. E a pergunta é, o que é melhor? Então, traduzindo isso, sempre a melhor opção é adotarmos essa regra. Aquilo que é ruim não merece nossa atenção. Aquilo que nos machucou não merece ser comentado. Não, mas só vou falar para ele saber. Não merece. Nada que nos faz mal, que nos tira vitalidade, que nos tira a vontade de viver, merece nossa atenção. Basta o ocorrido. Não estimule as suas dores, porque no final, além da nossa compreensão, a vida tem sempre razão, até mesmo dos acontecimentos complexos. A nossa parte, a nossa função é caminharmos à frente em direção à busca plena, a uma vida plena, e isso se faz sem estimular as nossas dores. E nós temos que lembrar sempre que a vida é dinâmica. A vida é dinâmica e ela é rápida, né? No dinamismo que ela vem, ela é muito rápida. Então, toda vez que vir na sua mente lembranças, recordações ruins de qualquer fato, não deixe que esse pensamento faça morada no seu cérebro, na sua mente. Faça com que esse pensamento seja substituído. Substitua o pensamento de dor, o pensamento das recordações amargas, das recordações que você realmente foi desaprovada, que você estava angustiada. Substitua esse pensamento por pensamentos bons. Inclusive, até numa situação ruim, sempre tem o lado bom. Por exemplo, você está desanimada, você está nervosa, você está nervoso, você está chateado porque foi demitido do seu trabalho, né? E aquele pensamento vem,
poxa vida, fui dispensado, eu não podia ter acontecido isso comigo, eu não merecia isso. E essas lembranças estão te machucando, tá? O dia que você foi dispensado, como é que você foi dispensado? Substitua esse pensamento ruim que está te machucando por pensamentos bons do mesmo fato, do seu trabalho, do seu ex-trabalho. Lembra do quantas vezes você conseguiu viajar porque você trabalhava naquela empresa. Recorda-se também de quantas capacitações você teve oportunidade de ter porque você trabalhava naquela empresa. Outra coisa que você deve também lembrar-se é o quanto que você conseguiu economizar e você conseguiu concluir aquele sonho de ter sua casa própria. Então, substitua o pensamento ruim por um pensamento bom. Tá? E assim você vai esquecendo aquele evento ruim e a vida vai te tocando. E se alguém perguntasse para você assim, mas qual a pior dor? Qual seria a pior dor, né? É aquela dor que nós cultivamos. Nós cultivamos quando nós falamos da dor ou quando nós pensamos. Porque tem muitas pessoas que realmente ela pega e ela fala assim, nunca mais vou falar das minhas dores. Não vou falar não, as pessoas ficam criticando, ficam falando que eu sou reclamona, que eu sou queixosa. Não vou falar mais. Não falo mais, não vou comentar mais nada do que eu estou sentindo com ninguém mais, tá? Mas não vale se esta medida que você está tomando for somente na sua fala e você continuar pensando nos problemas. Você vai estar cultivando da mesma forma as suas dores. Você vai estar lá regando todo momento que você está pensando naquela dor, você vai estar realmente cultivando. Então, a pior dor é aquela que você cultiva, ou através da sua fala, ou através dos seus pensamentos. Então, sempre, você muitas vezes pode pensar assim, como é que eu faço isso? Substitua o pensamento negativo por lembranças ou recordações que sejam boas e que lhe tragam realmente alguns instantes mais felizes. E dentro disso, a gente vai caminhando para o final e já deixando essa colaboração para aqueles que nos ouvem. Não existe dor que nunca passa. Existe dor que, por ser cultivada, nunca passa. Então, sim, mas eu não sei onde é que eu estou cultivando. Com as informações de hoje, agora mergulha dentro de você, procura nas suas ações, procura nos seus pensamentos, na sua casa, porque alguma coisa está estimulando essa dor que não passa, porque a vida sempre nos convida para a próxima fase. Exatamente. Então, com a autoliderança, a gente consegue identificar os estímulos que estão provocando essas dores em nossa vida e com ela, com a autoliderança, nós conseguimos reorganizar o nosso dia a dia e sofrer menos com as recordações que são dolorosas. Então, nós concluímos o nosso estudo que para ter uma vida plena, pare de estimular suas dores, mas uma orientação que visa nosso crescimento e o alcance na busca da nossa vida plena. Agora, o próximo vídeo, esse próximo você vai fazer questão de assistir, eu tenho certeza, porque o tema dele é muito interessante e também é provocativo, também você vai começar dizendo que não serve para você, mas eu te desafio a acompanhar para depois me dizer se foi ou não feito para você. E o tema é, você foi domesticado para não ter uma vida plena. Tá a fim de refletir sobre isso? Então nos encontre. Agora, se você achou este conteúdo interessante, curta, compartilhe, se inscreva em nosso canal e clique no sininho. Acompanhe-nos nas redes sociais, onde sempre disponibilizamos novos conteúdos e reflexões sobre autoliderança com Joy Roosevelt. E fica aqui o nosso agradecimento pela sua atenção e pelo seu carinho. Um forte abraço
e até breve. Até!